Que empreender não tem a ver com abrir negócio, empreender tem a ver muito mais com a atitude que você tem perante o cenário que você tem à sua volta. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o primeiro episódio da super série com Ana Fontes, a fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. A Ana é uma das mulheres mais conhecidas no ecossistema de empreendedorismo feminino no Brasil. Vamos ver a Ana? Então, vamos com a gente! Ana Fontes é uma mulher, mãe de 2 filhas, uma esposa, uma empreendedora, que já foi executiva e que adora demais a causa das mulheres. Estamos aqui com Ana Fontes, grande empreendedora. Olha, quanto mais eu leio sobre essa mulher, mais coisas eu encontro bacanas, cara. Que vida bacana. Não é só empreender, ela ajuda a outras mulheres a empreender. Ela pegou esse nicho, mulheres, né? Tá fazendo um trabalho fantástico. Primeiro lugar, Ana, prazer grande ter você no E-Show. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Flávio, muito feliz de estar aqui com você, de bater esse papo tão importante. Estou me sentindo honrada também como empreendedora e como fundadora de uma rede que ajuda mulheres, como você disse, a empreender. Ana, eu queria que você contasse desde garotinha, de criança lá, como é que era a Ana? Era uma pessoa inquieta? Era uma pessoa que já tinha algum sinal assim de querer fazer algo diferente, de querer fazer a diferença, de querer empreender? Conta pra gente aí um pouquinho como é que começou a Ana, o que estudou, conta aí pra gente. Muito bacana, Flávia, eu gosto sempre de falar da minha história e eu acho importante sempre falar não romantizando desigualdade, né? Eu falo, gente, eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, meus pais tiveram 10 filhos, e é sertão mesmo, a gente morava naquelas casinhas de taipa, né, que é uma madeira com aquele barro lá, colocando como fundação da casa, como estrutura. Meus pais, pessoas muito simples, muito matutos, né, meu pai pescador, minha mãe lavradora, dona de casa, então a gente foi criado naquela história ali, no sertão, pertinho do Rio São Francisco, então a gente ficava meio solto, né, minha mãe fala que todo mundo foi criado meio solto ali, né, cada um se virava. Imagina você ter 10 filhos, minha mãe casou com 14 e com 28 ela já tinha 10 filhos, então é uma loucura, né, nós somos uma escadinha. Só que em 1970 teve uma seca muito forte, eu lembro muito pouco dessa minha jornada lá no sertão de Alagoas, porque eu saí de lá com 4 anos. Então, pouquíssimas coisas eu tenho de memória. Eu tenho um pouquinho de memória da viagem, né, de vir lá do sertão de Alagoas para São Paulo. Os dois tomaram uma decisão muito difícil, né, que era uma decisão de sair de perto da família, porque minha mãe tem mais 10 irmãos, meu pai também, os familiares, tudo lá, e sair e vir para uma cidade, para cidade grande, né, para São Paulo, mas eles queriam muito tentar dar uma vida melhor pra gente, né, dar uma condição melhor. Lá a gente não tinha, a gente tinha o básico do básico quando tinha o básico do básico. Eu imagino essa viagem, né, o planejamento, a decisão, tudo isso é um grande desafio, né, que você foi incluída nesse desafio, certamente isso, de certa forma, já, vamos dizer, já plantou uma semente em você, né, de partir para frente dos desafios. Mas vamos continuar. Com certeza, Flávia. Eu falo muito que meu pai e minha mãe são grandes empreendedores nesse sentido, né, porque empreender não tem a ver com abrir negócio, empreender tem a ver muito mais com a atitude que você tem perante o cenário que você tem à sua volta, né? Você falou uma coisa assim importantíssima. A minha vida, eu fui empreendedor, quebrei, tive depois outras empresas, fui executivo de grandes empresas, de Shell, DFFC, sempre com essa gana de fazer bem feito, de querer fazer, de realizar. E entendi o seguinte: empreender é atitude, como
como você falou, essa palavra é chave. Eu acho incrível. Eu tenho uma palestra que eu falo exatamente sobre isso, sobre a atitude empreendedora, que não tem a ver exatamente com abrir negócio, mas tem a ver com a forma com que você age diante dos problemas e diante do que está acontecendo à sua volta. Bem, nós estávamos falando exatamente da atitude dos seus pais, né? Que foi uma atitude empreendedora, né? Partir para um desafio, um lugar distante, um lugar um pouco conhecido, mas sem saber tudo que realmente ia ter, ia encontrar, e partiram para o desafio junto com você e os demais filhos, né? Sim, então assim, partir para o desconhecido, eu olhando hoje, na minha vida hoje, olhando para trás, eu falo, eles foram extremamente corajosos, né? Porque se jogar de uma situação que eles não conheciam absolutamente nada, dos 10 filhos, 2 faleceram ainda pequenos lá em Alagoas mesmo, por questões de vida difícil, né? Vamos assim dizer. E aí meu pai veio na frente com 2 das crianças mais velhas, né? 2 irmãos mais velhos, e a minha mãe veio depois, 1 mês e meio depois, quando ele alugou uma casa, conseguiu um lugar pra gente morar, e ela veio com 6 filhos menores, o que pra nós já é também uma confusão, né? Ele vem com os maiores, teoricamente mais fácil de lidar, e ela veio com 6 menores sozinha numa viagem de quase 3 dias de ônibus, né? Uma loucura. A gente fala que realmente só aí você já tem várias questões envolvidas. E eles escolheram Diadema, que a gente fala muito assim, que eles tiraram a gente da frigideira e jogaram a gente no fogo, porque a gente saiu do sertão, da seca, da fome, e veio para uma das cidades que era considerada na época uma das cidades mais violentas do Brasil. Era uma cidade com muitas dificuldades. Hoje, felizmente, tem uma situação muito diferente, mas na época era uma cidade muito difícil, muito violenta, muito complexa, né? Mas mesmo assim, como meu pai tinha uma irmã lá, que era uma tia nossa, ele escolheu Diadema. Nós construímos uma história com muitos desafios, muitas coisas difíceis que não vem ao caso aqui. Desde muito cedo, todos nós trabalhamos desde muito cedo. Quando eu digo cedo, por exemplo, eu comecei com 11 anos, ajudando a olhar a criança do vizinho, limpando a casa do vizinho, ajudando a buscar coisa, comprar coisa nas vendas. Então, desde muito cedo a gente teve que se virar, porque não tinha opção. Tinha 10 pessoas dentro de uma casa, que era meu pai, minha mãe e nós 8, né, os filhos, e sustentar 10 pessoas, né, por mais que você tenha gente trabalhando, era muito difícil. Então, todo mundo tinha que fazer alguma coisa para poder as coisas acontecerem. Mas tem um detalhe aí, né? A necessidade é uma grande escola, né? E certamente essas dificuldades que você encontrou, que você venceu, certamente ajudaram a formar essa pessoa que hoje é você. Sem dúvida, eu sempre falo que é muito importante, Flávio, a gente não esquecer a nossa ancestralidade, né? Não tirar as questões que nós temos como referência de vida, né? Não é pra gente romantizar a desigualdade, mas é pra gente não esquecer esses momentos, né? E esses desafios, para que isso, com certeza, sirva de exemplo para outras pessoas, mas sirva de exemplo e também ajude outras pessoas. A vida foi muito dura, né? Foi muito difícil nesse processo, né? De conseguir se virar, de conseguir construir as coisas. Eles foram ajudando a gente no que eles sabiam, porque eles tinham muito pouca instrução. Então, meu pai tinha até 4ª série, minha mãe também. Então, assim, não conheciam nada. Imagina que mundo estranho se abriu para eles, né? Porque trabalhar, minha mãe trabalhou em chão de fábrica, meu pai também. Então, todas aquelas coisas que eram muito difíceis à época. Construímos essa história. Eu sempre gostei muito de estudar. A minha mãe, especialmente, sempre falava: vocês têm que estudar, tem que estudar, tem que estudar, porque a educação, claro que não dessa forma elaborada, mas ela falava assim: vocês precisam aprender, porque aprender é o que vai mudar a gente, né? É o que vai ajudar. Então ela incentivava. Aí eu estudei, fiz escola pública minha vida inteira, até o ensino médio, então não tenho assim nenhuma referência diferente disso, e era muito difícil para quem estudou em escola pública, né, fazer uma faculdade pública, porque você tinha que ter uma base muito pesada para passar nos vestibulares, como é até hoje, né, o que é um contrassenso. Mas a condição que eu tinha, e na época fazer faculdade não tinha programa como tem hoje, né, FIES, ProUni, essas coisas, então você tinha que fazer muito na raça, você tinha muito que brigar para conseguir fazer. Eu queria muito fazer jornalismo, mas não deu, porque jornalismo era mais caro, tinha mais dificuldade, as faculdades eram mais distantes, tinha outras complicações que não me permitiram. Eu acabei fazendo publicidade, eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu juntava dinheiro de 2, 3 meses para pagar uma mensalidade. Acabou ficando na área de comunicação, né? Ou seja, você queria jornalismo,
jornalismo e acabou indo para publicidade, que foi o que você conseguiu na época. Exatamente isso. Eu fui para a área de comunicação, era o que era possível. E eu agradeço muito, não tenho do que reclamar disso, porque eu acho que foi muito importante para mim. Eu sempre gostei de comunicação, fiz essa faculdade, eu já trabalhava, já trabalhava oficialmente registrado, né, como a gente brinca em registro em carteira, desde os 14 anos. Então, assim, fui construindo essa história e durante a faculdade, com toda essa dificuldade, no terceiro ano eu consegui passar num estágio, que era um estágio muito concorrido, muito difícil, que era de uma empresa que hoje as pessoas conhecem de forma separada, que era a Auto Latina, que era a junção, ou seja, a união da Ford com a Volkswagen na época. Que eram as únicas montadoras que nós tínhamos no Brasil naquela época. Se você quer ter um carro, é Volks ou Ford. E as duas ainda estavam juntas, tinha uma empresa que congregava as duas, né? É inimaginável nos dias de hoje, mas é o que existia e era uma empresa fortíssima, hein? Você conseguiu para passar nesse estágio, certamente você foi um grande desafio. Parabéns. Foi um grande desafio, foi um grande ganho, né? Foi uma coisa bem importante para mim, porque trabalhar numa multinacional era uma referência, era muito importante na época. Então, assim, quando eu passei no estágio, eu saí de um emprego fixo e fui para o estágio para ganhar menos. Mas eu enxergava que se eu queria trabalhar na área e eu queria trabalhar numa multinacional, eu precisava abrir mão de algumas coisas. Então, eram umas escolhas muito duras, mas eram necessárias. E aí eu entrei no terceiro por 4 anos, fui fazer esse estágio. Era assim, na época que estava começando a junção da Ford e da Volkswagen, então as coisas eram muito difíceis, as pessoas estavam aprendendo a lidar lá diariamente com essa união. E aí eu entrei no meio desse turbilhão. Foi muito importante, porque era uma grande empresa, tinha muitas referências de governança, de processos, de estrutura. Então foi muito importante para minha carreira conseguir trabalhar na área de comunicação e marketing da Auto Latina na época. Bom, eu fui a única estagiária na época que fui efetivada como terceira, porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar muito, mostrar muito serviço. Então eu trabalhava, me dedicava, mesmo além do horário, eu atendia, eu corria atrás das coisas, eu buscava solução. Quando o meu chefe, né, falava as coisas para mim, eu falava, vamos buscar alternativa. Então eu sempre estava atrás de buscar a solução para as coisas, e aquilo me destacou. Olha aí, olha, de novo, atitude empreendedora, né? Eu tive um entrevistado aqui que você deve conhecer, que é o Geraldo Rufino. É uma figura maravilhosa, maravilhosa. Olha, arrepiante a entrevista com ele. E ele diz exatamente isso. Olha, para você ser empreendedor, você não precisa ter um CNPJ. Aliás, o melhor lugar do mundo para você começar a empreender é no CNPJ dos outros, que você não vai ter aquela preocupação com os você só tem que mostrar a atitude, né? Mostrar isso que você falou, né? Tá sempre se antecipando, não tem problema de ter que ficar mais tempo, fica, busca soluções, se antecipa aos problemas. Teu patrão não vai querer que você vá embora. Então você, estagiária, já demonstrou isso e foi exemplarmente contratada, que é o que você tá acabando de me contar. Ou seja, eu não tenho dúvida, você mostrou essa atitude empreendedora e foi contratada. Mas vamos continuar que tá linda essa história. Vamos lá, então, assim, foi muito importante. Hoje eu consigo enxergar, né, eu falo inclusive para os colaboradores, eu falo, gente, naquela época, assim, ou você trabalhava, demonstrava o seu valor, ou a situação era bem difícil, então eu queria muito continuar. Eu fui efetivada, fiquei lá na Auto Latina, aí em 1994, eles decidiram, a Auto Latina, a Ford e a Volkswagen decidiram se separar de novo. Eles não gostaram de ficar juntos e decidiram se separar. E um pouco antes disso, eu pedi demissão, porque eu queria ter uma experiência de trabalhar numa agência. Porque, assim, a área de comunicação, marketing, publicidade, você tinha um relacionamento muito forte com a agência. E aí eu pedi para sair e fui trabalhar numa agência, um ano antes da separação. Fiquei nessa agência durante um ano, foi muito importante para mim também, porque eu aprendi Qual foi a agência, Ana? Eu trabalhei na Markup, era uma agência que estava começando, inclusive, da
Gisele e da Silvana na época. Elas estavam começando na área de comunicação promocional, foi muito bacana, foi uma experiência muito positiva. Léo, eu te perguntei porque eu também trabalhei em agência de propaganda. Trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Young Rubicam e depois vim a trabalhar na Shell. Na Shell fui convidado quando trabalhava na Ogilvy. Então é uma experiência muito legal essa coisa de você trabalhar como cliente e depois como agência, né? Atendendo o cliente. E você se completa mais. Mas bacana, vamos lá. E você estava na Markup mesmo. Markup é o nome da agência, beleza? Isso. Ela existe até hoje, né? A Silvana continua lá como sócia fundadora. E foi muito importante, eu aprendi muito. Nesse final de primeiro ano dessa agência, aí a Auto Latina se separou, a Ford e a Volkswagen, de uma forma litigiosa, né? Eles realmente brigaram. E foi muito curioso porque na época, tanto Ford quanto Volkswagen me chamaram para voltar, né? Para as duas empresas. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver o segundo episódio dessa super série com Ana Fontes, a fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Você vai ver a Ana? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Chester Carras. E quem mandou foi Júlio Caio Medeiros de Souza, de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos à frase. No mundo dos negócios, nunca se obtém aquilo que se quer, mas sim aquilo que se negocia. Chester Carras. Valeu, grande Júlio Caio, e você aí manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo e dá um clique no sininho também. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!